Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Evangelho do Dia. Estamos na 9ª semana do Tempo Comum e a cor litúrgica específica deste tempo é o verde. Hoje quero mandar um super abraço de aniversário para os ouvintes Felipe Santos Meira, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e Evandro Rita, de Jundiaí, São Paulo. Parabéns e muitas felicidades para vocês. Hoje é terça-feira, 4 de junho de 2024. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará. A garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford e Kia. Ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Hoje a igreja celebra São Filippo Smaldone, que trabalhou inclusive na evangelização dos surdos. O Papa Bento XVI, na homilia da sua canonização no dia 15 de outubro do ano 2006, escreveu o seguinte: São Filippo Smaldone via refletida nos surdos a imagem de Jesus e costumava repetir que assim como nos prostramos diante do Santíssimo Sacramento, também é preciso reverência diante de um surdo. Aceitemos do seu exemplo o convite para considerar sempre indissolúveis o amor à Eucaristia e o amor ao próximo. Aliás, só podemos obter a verdadeira capacidade de amar os irmãos no encontro com o Senhor no sacramento da Eucaristia, finaliza o Papa Bento XVI. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e, por vossa bondade, iluminai as profundezas do nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Amém. Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus sem alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus, o domínio de Roma se consolidava na Judéia e o imposto a pagar em moeda romana tornou-se sinal mais evidente desta dominação. Bom, para os judeus não se tratava apenas de aceitar ou combater a dominação romana. Para o mundo judaico, a questão era mais profunda, tinha uma implicação religiosa decisiva.
precisamente desta forma de dominação e opressão, exercida também através da pesada arrecadação de impostos, afetou diretamente a figura de Yahvé, entendido como o único Senhor do povo de Israel. Enquanto outras culturas orientais tendiam a considerar o rei como um deus, a fé judaica não permitia esta mediação, ou esta correspondência, ou esta correlação. Nenhum rei ou imperador poderia obscurecer ou reivindicar, ocupar a primazia de Deus sobre o seu povo. Quando Jesus, como judeu convicto, afirma que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é porque quer reafirmar que Deus é o único Senhor de Israel, o que não pode ser imitado por ninguém. Bom, com isso, é Deus quem derruba os poderosos dos seus tronos, como canta Maria no Magnífica, e Deus deve receber tudo que é dele. Há uma primazia de Deus sobre a vida de todos, da qual nenhuma realeza humana pode escapar. O que é de Deus não pode ser tirado de suas mãos. E se algum dia eu encontrar algo dele em minhas mãos, então tudo terá que ser imediatamente devolvido a ele, Criador e Senhor do céu e da terra. Mas do que pagar, retribuir? Há outra passagem que podemos observar no diálogo entre Jesus e os fariseus. Os fariseus perguntam se é lícito ou não pagar o tributo a César, e Jesus não joga o jogo deles. Muda de perspectiva, passando do uso do verbo pagar para o significado específico do verbo retornar. Dai a César o que é de César, ou seja, se esta moeda é de César, porque ele a impôs a você e tem a ver com ele, então deve ser devolvida a ele. Se você usar uma moeda, significa que você está jogando o jogo de dar e receber, de pagar e receber a sua recompensa, submetido às suas regras e ao seu jugo. Uma restituição devida que o uso do dinheiro, com todas as suas implicações, simplesmente impõe. Um sistema de restituição que fez o jogo do imperialismo da época e que continua, de certa forma, mais rigorosa até hoje. Quando o sistema financeiro emperra ou entra em crise, desencadeiam-se formas alternativas de compra, a lógica das facilitações, da evasão fiscal, e as questões também ficam mais intensas. O que ainda tenho para retribuir a esse sistema que não me convence, que não me atende? Por que pagar impostos e taxas intermináveis? Como podemos combinar a restituição honesta com o custo de um sistema que tende a consumir o cidadão? Questões legítimas a serem continuamente contextualizadas no horizonte de uma restituição que nunca será óbvia, a serem redefinidas de tempos em tempos em prol de uma justiça autêntica e não abstrata. Contudo, agradecer a Jesus nos obriga a ir mais longe, descobrir que na raiz da retribuição está a capacidade de agradecer, como se sempre estivéssemos em dívida com aquele que nos precederam, dando-nos algo que não pode ser pago nem devolvido. A absolutização do indivíduo, a exasperação dos direitos em relação aos deveres, nos fez esquecer a primazia de um horizonte de graça que nos precede e não aceita qualquer recompensa. Como quando rezo pela manhã dizendo: eu te adoro, meu Deus, agradeço por ter me criado, me tornado cristão e me preservado esta noite. Reconhecer que antes de mim existe Deus e com Ele existem os outros. A outra coisa, com todo o seu mistério da graça insondável e incalculável, como se fôssemos chamados a estar em dívida contínua uns com os outros, exercendo uma reciprocidade sem fim. Graças a Deus, portanto, graças também aos nossos pais. Obrigado aos poetas e cientistas, obrigado a todos aqueles que de diferentes formas
contribuíram para a organização daquela sociedade e da comunidade que me acolhe e à qual eu pertenço. Quando você aprende a agradecer, percebendo, que tudo é graça, significa simplesmente entrar no horizonte de Deus. Esta é a mudança de perspectiva que Jesus pede quando nos convida a dar a Deus o que é de Deus. Dele vem o respirar, o querer, o trabalhar, o regozijar-se, o alegrar-se, o amar e aquele anseio pela eternidade que encontramos em nosso coração e na nossa inteligência. Diante dele, como diante de todo homem, nunca seremos pretendentes, mas apenas e sempre devedores incuráveis. Ele deu toda a nossa vida, por isso toda a nossa vida devemos dar a ele. São Filippo Ismaldoni. Ele nasceu no dia 27 de julho de 1848 em Nápoles, na Itália. Sua família era muito religiosa. Desde cedo, Filippo sonhava em ser sacerdote e viver a vida religiosa. Estudou filosofia e teologia e se dedicou a ajudar os surdos, que eram marginalizados na época. Foi ordenado sacerdote no dia 23 de setembro de 1871. Começou o ministério sacerdotal como catequista, visitava os doentes em várias paróquias. Quando houve uma epidemia em Nápoles, Padre Filippo cuidou dos doentes com muita devoção e caridade, até que também adoeceu, e pela intercessão de Nossa Senhora de Pompeia, foi curado e tornou-se devoto por toda a vida. Praticou a caridade e o amor ao próximo durante toda a sua vida, e por ter um carinho muito grande pelos surdos, não achava justo que eles vivessem à margem da sociedade porque não tinham acesso à educação. Por isso, pensou em dar-lhes mães e mestras, as irmãs. Foi assim que partiu para Lecce e, em 25 de março de 1885, junto com o padre Lorenzo Apicella e algumas religiosas, criaram um instituto para surdos, que foi muito apoiado pelos bispos de Lecce, Dom Salvatore Luigi dei Contizola e Dom Gennaro Trama, tendo por consequência uma rápida e sólida expansão, tornando-se a congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações, que está presente em vários lugares do mundo. A congregação abriu as portas da comunicação através do amor, da linguagem, da instrução para os surdos. O seu amor pelos pobres brotava da sua intensa vida de oração e amor à Eucaristia. Ele morreu no dia 4 de junho de 1923. Foi beatificado por João Paulo II no dia 12 de maio de 1996 e canonizado por Bento XVI no dia 15 de outubro do ano de 2006. É conhecido por ser o pai mestre dos surdos. Rezemos. São Filippo Ismaldoni, que honrou a Igreja com a santidade sacerdotal e a enriqueceu com uma nova família religiosa, interceda por nós junto ao Pai, para que sejamos dignos discípulos de Cristo e filhos obedientes da Igreja. Vós que fostes o mestre Pai dos surdos, ensinai-nos a amar os pobres e a servi-los com generosidade e sacrifício. Nos obtenha do Senhor o dom de novas vocações sacerdotais e religiosas, para que nunca faltem na Igreja e no mundo testemunhas da caridade. Vós que pela santidade de vossa vida e com o zelo apostólico contribuístes para o desenvolvimento da fé e difundistes a adoração eucarística e a devoção mariana, obtenha para nós a graça que lhe pedimos e que com fé confiamos à sua paterna e santa intercessão. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e amanhã a gente se fala por aqui. Até lá.